Ó, estamos voltando. Olá, pessoal. Gabriela Linhares. Mais uma conversa necessária. Vamos conversar tudo novamente. Hoje eu vou conversar com a doutora Elga Mansur. Vamos falar sobre o feminino no direito. Eu comecei aqui falando, que a cada 7,2 segundos uma mulher é agredida. No Brasil, nós estamos no ranking do país que mais agride mulheres. Se a cada 7,2 segundos uma mulher é agredida, no final da nossa live, que leva 1 hora, quantas mulheres vão ter sido agredidas? Ai, agora foi. Agora eu vejo você. Tá me vendo? Tô. Só tô vendo seu olho. Tem que botar um pouquinho mais pra frente. Assim. Aí. Já dá pra ver? Dá. Mas agora tu pode baixar um pouquinho mais e afastar um pouquinho pra gente enxergar seu rosto. Oi. Tudo bem, doutora Elga? Tudo. É um prazer. Tudo bem, e você? Tudo bem. É um prazer falar com você. E a gente vai falar desse assunto tão necessário, né? Que é esse machismo estrutural que está enraizado na nossa sociedade patriarcal e que a gente precisa falar sobre isso, falar sobre as agressões às mulheres e todo tipo de agressão, né? Que o ser humano, infelizmente, ainda é muito bruto nesse sentido. Começar pelas nossas matas que estão sendo queimadas, quanto mais as mulheres que estão dentro de casa com seus algozes, não é, doutora? Verdade. Inclusive, nesse período de pandemia, o número aumentou consideravelmente. Lamentável, mas isso aconteceu. E eu queria que começar falando da sua trajetória, você falasse da sua trajetória e dessa luta, né, pelas mulheres, pela defesa das mulheres, que é tão importante a gente falar sobre isso. Bom, falar da minha trajetória. Eu sou uma profissional da área de direito, sou advogada, vi a necessidade de atuar mais no direito na questão da mulher, por vivenciar algumas coisas, por experiências pessoais, e realmente ver a necessidade social e me deu vontade de modificar, né, auxiliar para modificar o que a gente vive, né, o que a gente passa. A partir do meu órgão de classe, que o nosso presidente autoriza, eu venho do tempo da gestão de Dr. Antônio José, né, e desde então a gente trabalha para tentar modificar. Nós tivemos muitos progressos nesse sentido, né? Não sei se você já ouviu falar no Sinal Vermelho. Sim. Que é uma campanha assim recente, né? Que visa também a proteção de uma maneira mais silenciosa e eficaz para as mulheres. Em Niterói foi inaugurada a Sala Lilás, que era mais do que necessário, um ambiente adequado para que as mulheres passassem por certos exames, né? As vítimas de violência, de estupro. E nós estamos caminhando. Existe uma delegacia em Niterói, se eu não me engano, não sei se é 35 ou 81, que faz um trabalho de conscientização do agressor. Porque o que acontece é que esses agressores não acham que estão cometendo nenhum tipo de crime ou nenhum tipo de erro, né? Então, é um trabalho que também está sendo feito, que é bastante importante, porque a visão de que mulher é propriedade permanece. Permanece. Isso é lamentável isso é lamentável nos dias de hoje. Mulheres de todas as classes sociais são vítimas da violência, né, de todos os tipos. Isso é importante da gente falar, né, doutora, que é de todas as classes sociais, que não existe classe social. Isso. Como você começou a falar por experiência própria, eu acho que é raro uma mulher que não tenha passado por uma agressão. É muito raro. Tem as agressões invisíveis, tem agressões que a gente nem sabe. Tem mulheres que são agredidas dentro de casa, porque a gente tem agressão psicológica, física, sexual, moral, patrimonial. Então, tem mulheres que são agredidas e nem sabem que estão sendo agredidas.
não é? É verdade. Existe um trabalho feito antes da pandemia, né, que era feito por conta da Comissão OAB Mulher Itinerante, que era de conscientização dos sinais que no início do relacionamento já se manifestam, de que futuramente essa mulher vai acabar sendo vítima de algum tipo de tortura psicológica, física, patrimonial. Então existem alguns sinais e a gente tem que ficar atenta a esse tipo de sinais, né? E não se calar, porque a insegurança, o medo, a instabilidade emocional, financeira, porque a mulher, quando chega à denúncia, ela já está emocionalmente em frangalhos, né? A questão, eu vivenciei tortura psicológica, né? E a gente, se não se der conta e não tomar uma atitude para modificar isso, ela vai continuar e vai crescer de muitas outras maneiras, né? O perdão que muitas mulheres apaixonadas costumam exercer é um perdão mortal, porque elas vão acabar num feminicídio. Isso é muito triste. E existe um ciclo, né, doutora? É impressionante os relacionamentos, indiferente da classe social, existe todo um ciclo que parece que quase todos passam por aquele mesmo ciclo de violência que vai levando E para a identificar. pessoa que, o homem, no caso, né, que comete esse tipo de atitude, ele como eu vou dizer, ele dá sinais e que a mulher não percebe. Afastá-la da família, afastá-la das amizades, das rotinas, diminui assim consideravelmente a autoestima da mulher. Então, o único ser próximo dela realmente é o agressor. Então, ela acha que a única pessoa que pode cuidar dela e tem direito e sabe o que é melhor para ela é esse homem ou esse companheiro, ou essa pessoa. E, na verdade, isso né, já assim, já ficou instaurada a situação difícil de superar, já ficou instaurada a tortura psicológica, ele já está trazendo essa mulher uma estima baixa, enfim. Né? Existem esses sinais e as mulheres têm que ficarem atentas a isso. Uma outra coisa que tem sido muito comum são jovens, meninas, jovens de 18, 20 anos, passarem por violência e ainda ficarem com pena do rapaz. É como se fosse assim, vou brigar com meu irmão mais velho ou meu irmão mais novo, ou meu sobrinho, então eu sou permissiva. E ele não é irmão, e ele não tem o direito de agredi-la, de forma nenhuma. E nem o irmão Né? também, né, doutora? E nem o irmão, porque às Não, vezes nem o tem. irmão. Nem o Não, irmão. Eu nem o presenciei irmão. aqui no meu condomínio no sábado. Eu comecei a ouvir um choro e eram mais ou menos 1h30 da manhã. Eu abri a minha janela, um menino, adolescente, atravessou a rua com a menina pelo pescoço aqui, jogou a menina no chão. No chão, foi por cima dela e ela estava pedindo para chamar a mãe. Eu gritei, meu namorado desceu correndo, a gente foi para fora. A menina levantou e disse: Não, 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 sou eu que sou louca, tia, sou eu que sou louca. E o menino veio cumprimentar, dizendo que ele era do condomínio, e a menina: Não, não está acontecendo nada, eu sou louca. Ela mesma disse: Eu vi aquela agressão, só que eles saíram da minha frente, assim. Eu fiquei tão chocada, porque assim. O que acontece é que essa vítima, ela não faz denúncia, ela Ela, não vai à delegacia, ela não faz, porque ela acha realmente, o agressor consegue colocar, né, na cabeça da pessoa, no sentimento da pessoa, essa responsabilidade. Então foi porque ela que era louca, como você viu, é, ela que era problemática, mas até que fosse, isso não autoriza, né, ela ser agredida, nem por ele, nem por ninguém, com exatamente. nenhum tipo de desculpa, vamos dizer assim, ou de argumento, né? Então, assim, esse tipo de cultura social machista tem que acabar, Tem que né? acabar, Tem que acabar. exatamente. Exatamente. Essa propriedade, essa mulher que não tem voz, né?
Que não tem voz. E é muito... Pode falar, doutor, desculpa. O problema que a gente enfrenta primeiro, as mulheres chegam emocionalmente, elas chegam dilaceradas, total. E além disso, é a questão funcional. Elas não têm uma qualificação ou não têm um emprego, que aí, além da vergonha de relatar os maus tratos, ainda tem a situação que, como já me disseram várias vezes, doutora, eu vou viver de quê? Né? Por falta até de conhecimento, que existe amparo legal para isso, que ela vai ter, no caso de, né, pedir uma medida protetiva, se tiver filhos, ela tem direito a uma pensão, enfim, existe um mecanismo legal de proteção a essa mulher, mas a iniciativa tem que vir dela, ela não pode ficar achando que ela deu causa, porque seja lá qual for o motivo, né, não justifica a agressão. E esse homem, ele está emocionalmente doente. É uma outra consciência que a mulher não tem, Claro. que precisa ter. Porque uma pessoa equilibrada, emocionalmente normal, vamos dizer assim, ela não agride o outro. Eu já atendi pessoas que apanharam porque queimou. Eu fui preparar o jantar, queimei o arroz. Nossa Senhora. Foi por isso que ele fez. Isso não é motivo, né? E assim, é essa conscientização que tem que existir, né? Ele não é a vítima, como ele se coloca, ele é uma pessoa que precisa também de ajuda no sentido de que uma pessoa que não tem limite agride a qualquer outra mulher, filho, seja quem for, a mãe, né? Porque isso acontece. Acontece muito. Existem idosas que apanham dos filhos, né? Existem filhos que apanham dos pais, filhas. Né? E aí vem filhas, e aí vem também o abuso sexual, né? A violência contra a própria filha, e aí a gente todo dia tem notícia, né, de uma forma lamentável, que crianças, meninas, são violentadas dentro da própria família. Às vezes pelo pai, pelo vizinho, por um parente, enfim. Então é essa cultura que a gente tem que mudar. Exatamente. O pai não é proprietário dessa criança, a mãe não é proprietária dessa criança, né? O familiar não tem o direito de fazer o que quiser porque ela é uma criança dependente econômica e emocional daquele familiar. Diga-se de passagem que as violências emocionais, elas são, de certa forma, irrecuperáveis. Elas levam a um adulto cheio de traumas, exatamente, com dificuldade de superação, com dificuldade de uma vida funcional. Então, quando eu falo de pessoas, eu não falo de mulher, eu não falo de criança, eu não falo de gênero. A violência, o culto à violência tem que acabar, né? E a gente trabalha para isso. Exatamente, doutora. E essas marcas que acabam levando na alma, né? Essa questão do abuso sexual é uma questão muito forte. 70% dos casos acontecem em casa, esses abusos. E isso é uma coisa séria. A gente teve o caso dessa menina agora, que foi uma coisa que comoveu o Brasil todo, a menina de 10 anos que engravidou de um suposto tio, e que depois tiveram várias manifestações, e depois disso, inclusive, saiu uma portaria do Ministério da Saúde para que os médicos denunciem, né? Que os médicos são obrigados a avisar a polícia nesse sentido. Então, assim... Já existe um mecanismo nesse sentido, né? Mas a primeira pessoa que deveria zelar por essa criança está dentro de casa. Pois é. Mas existe... A omissão familiar é uma coisa muito séria. Mas essa lei... E existe. Essa lei era desde a década de 40, né? Que a pessoa... caso de estupro, caso da mãe ter perigo de vida, existe a possibilidade, ela pode fazer o aborto. Mas parece que agora, em 27/8, saiu uma portaria que obriga não só o médico a avisar a polícia, quanto a vítima vê imagens do feto, ultrassonografia, submete a uma série de questionamentos, de questionários, inclusive
falando do estuprador. Então, assim, o que me parece que está tendo um retrocesso nessa questão. E, inclusive, a Defensoria Pública saiu em defesa, né, falando dos direitos da saúde, da dignidade, da autonomia, do sigilo médico, que isso é completamente desumano para uma vítima de estupro acabar vendo aquela criança e fazer toda essa agressão psicológica. Então, nós estamos nesse trâmite ainda, que isso foi dia 27/8, a gente está com esse caso muito recente, é muito forte, né, doutora? Porque, assim, a gente só toma consciência, na verdade, depois que um fato desse é noticiado pela imprensa. Pois é. Mas isso, lamentavelmente, acontece todos os dias. Como você bem disse, agora nós estamos aqui, pode estar acontecendo. Então, é necessário uma consciência familiar, essa necessidade dos médicos, porque, assim, apesar da lei autorizar o aborto, né, nos casos de estupro, os médicos ficam preocupados, com razão, vamos dizer assim, porque eu faço e depois ainda vou ter que responder processo por isso. Nós já pegamos situações em que não foram estupros, mas foram necessários a interrupção da gravidez e a mulher não conseguia por conta de que o médico se recusava, porque ele entendia, e aí entra a parte religiosa que não caberia ele interferir, enfim. Então, assim, algumas mudanças na nossa legislação, ela é necessária. Mas qualquer pessoa que tenha ciência de um abuso, de um crime, ela deve comunicar às autoridades. Os médicos que atenderem, porque o que acaba acontecendo? O familiar e a vítima têm vergonha de procurar uma autoridade policial para relatar o ocorrido, né? E às vezes medo porque a pessoa ameaça, enfim. Então existem uma série de mecanismos que precisam serem alterados, né, para que a nossa realidade se modifique. E ela começa na educação, ela começa dentro de casa. Quando as responsáveis legais pelos menores começarem a responder de fato e virar manchete, a mãe que permitiu que o tio, o avô, porque em princípio ela vai responder e fica ali, porque o auge foi a criança ter feito um aborto, a manifestação, enfim. Só que o foco, né, da violência contra aquela criança é que tem que ser modificado. Aquela criança precisa de uma vida saudável. Uma menina de 6, 8, 10 anos, ela quer brincar, ela não tem nem noção de sexualidade. É uma né? monstruosidade. Então essa realidade social tem que mudar, a legislação tem que ser mais dura com aquele que tem, né, a obrigação legal de cuidar daquela menor, ou daquele menor, porque, lamentavelmente, né, há casos de meninos também que sofrem alguns tipos de violência. Muitos casos, né, de meninos. E é uma questão é questão familiar. É uma questão familiar. É a estrutura familiar. E às vezes também a pessoa não consegue nem enxergar ou tem medo de ver. Eu vejo que tem mães que às vezes negam por medo daquela situação vir à tona. São coisas muito fortes, muito pesadas. E às vezes a mãe veio exatamente de uma cultura familiar assim. Ela passou por isso. Então ela não acha que seja nada demais a filha passar. Ai, que coisa horrível. Entende? Existe todo um histórico, existe toda uma situação. Então, ou então simplesmente não fala nada, finge que não sabe, porque também vai fazer o quê, né? O que eu vou fazer? Eu não quero que meu marido seja preso, meu companheiro, né? Ou então não quero estar sendo traída, né, pela minha própria filha, que às vezes são adolescentes, meninas de 12, 13 anos, crianças ainda, mas é uma situação muito, muito difícil. Mas a gente tem que trabalhar para isso mudar. Conscientizar. A lei precisa... nós corremos um risco de quando se modifica uma lei, de modificar para melhor. Né? A gente não pode modificar de forma omissa.
né? Ela tem que ser Exatamente. consciente. Então, todas as modificações, a gente está tentando, na verdade, o melhor. Se ele vai acontecer, depende de cada um também. Porque não adianta a lei no papel. A gente tem que fazer ela Exatamente. acontecer. A Lei Maria da Penha, que é de 2006, foi um avanço muito grande para nós mulheres, né, doutora? Foi Sim, uma conquista muito, muito forte e representativa no Brasil. sim. Ela infelizmente veio através da luta de uma vítima, né? Exatamente. Mas ela tem favorecido bastante. Ela tem auxiliado bastante. E as delegacias da mulher, elas estão, pelo menos as de Niterói, ela está funcionando, as de São Gonçalo também, a do Rio de Janeiro. Então, as delegacias voltadas para a mulher, elas têm tido, sim, um bom resultado. Né? Só a modificação de que a mulher não pode... Antes, a mulher podia voltar atrás. Isso acontecia direto. É, Não, eu vou lá, faço a ocorrência, aí depois fica bem com a pessoa e tira. volta atrás. Agora não, já há algum tempo isso já não ocorre mais, não pode mais, né? Que é outra coisa que favorece. Agora, óbvio que como todos os casos, né, existem várias lacunas que precisam ser preenchidas. Porque eu lamento, sabe, ter que falar sobre isso. Mas ainda assim existem casos em que a pessoa não sofreu a agressão, E inventa. nem psicológica, e nem a tortura, e nem a tortura física, e faz a ocorrência. Né? Então, essa lei foi criada para amparar quem realmente sofre. Quem é a vítima do crime, da tortura psicológica ou física, e não para servir às vezes, né, de motivação para eu vou me vingar de tal pessoa, então vou lá fazer uma ocorrência contra essa pessoa. Isso não pode acontecer, né? A gente tem que ter consciência disso. Mas tem uma coisa muito, muito impressionante que, assim, por exemplo, a gente tem o caso da Mari Ferrer, que é uma menina de Santa Catarina, que tem, assim, tudo. A menina teve o rompimento do ímen, a menina tinha esperma, tem vídeo dela entrando numa sala drogada. Ela foi drogada dentro do estabelecimento de trabalho pelo empresário dono do espaço, e tem tudo, todas as provas, e acaba ficando... não consegue, a coisa não vai adiante. E tem outros casos também, né, doutora, de que nós mulheres ainda precisamos justificar com muita força, porque a gente sempre fica como a mentirosa, como a largada, como a que inventou, e ainda existe uma Não, que é muito difícil. é verdade. É assim, mas ela usou aquele vestido, então ela provocou. Isso, isso é a coisa mais descabível que tem, né? Ela quis, ela provocou, a culpa é da mulher, porque se ela tivesse outra conduta, isso não teria acontecido. É um absurdo, é o que a gente mais ouve, né, nessas situações. O que acontece é que, dado o número de casos, e que não são poucos, lamentavelmente, existem, assim, momentos legais, procedimentos que têm que serem preenchidos. Então, a vítima tem que fazer ocorrência, tem que passar por exame, né, no IML, enfim. E aí, até cada uma dessas coisas acontecerem, porque não é só ela, são muitas, o tempo vai passando, entende? E a pessoa que fez aquilo vai se acomodando, achando que nada vai acontecer. Um dia acontece, uma hora o processo finaliza, uma hora ele é intimado, né? Mas aquela questão da impunidade, não tem problema, ela me provocou, ela mereceu, né? Mas chega um momento, como o caso dessa moça que você está citando, vai chegar um momento em que a pessoa vai responder 100%. É a demora do judiciário que ainda é um grande problema, E, né? e hoje, Mas
havendo... Fala, Desculpa, eu que interrompi. Hoje a gente tem a internet, né, doutora, que está servindo muito no auxílio de denúncias. A gente tem aqui em Niterói a Codim. A Codim reabriu em julho. Caiu 30% dos casos, né? A CODIM é a Coordenadoria de Políticas de Direitos das Mulheres aqui de Niterói, que dá um amparo Eu jurídico, sei, eu sou psicológico. conselheira... Pois é, eu tô falando do Eu sou pessoal aqui. conselheira da Codim. Então, doutora, Eu também sou conselheira da Codim. pois é, Eu doutora. gosto muito do que eu faço. A Codinha é maravilhosa, É, né? Maravilhosa. a gente lá tem um atendimento, né? É um trabalho feito por Niterói, um excelente trabalho. E lá só não tem a orientação jurídica, que é encaminhada para a gente. Ah, tá. Mas a gente Tem a acolhe. orientação psicológica. Um amparo, primeiro amparo, porque assim, a mulher está muito fragilizada. Então, quando ela chega, né, para você ter noção, um abraço faz toda a diferença. Saber que não está sozinha faz toda a diferença. Né? A gente está lá para, no caso, eu falo, né, da comissão, porque nós, na OAB, nós temos uma comissão de violência doméstica e nós temos a OAB Mulher, que também recebe. Então, nós temos duas... A OAB Mulher aqui Oi? de Niterói tem atendimento psicológico e também tem de defesa pessoal, não é? Eu li isso, eu achei tão interessante. Assim, nós temos o primeiro acolhimento, o primeiro atendimento. A mulher nos procura, nós encaminhamos, se for necessário mandar um ofício, alguma coisa nesse sentido a gente faz. Tem um psicólogo que nos auxilia, que é o Dr. Tiago Vale, que é homem. Existem homens na comissão OAB Mulher, né? É importante dizer que nem todos os homens do mundo são cruéis. Por favor, né? Sabe? Então tem alguns que nos auxiliam. Nós tivemos uma orientação com relação à questão de defesa pessoal. Não uma defesa para tornar a Mulher Maravilha, não, né? Claro. Mas uma defesa para sair daquela situação, daquele momento. O agressor me encurralou, e agora o que eu faço? Uhum. Ele está com uma arma, ele está com uma faca, então é para eu me livrar daquela situação e procurar a autoridade policial, entendeu? Não é para eu sair dando uma surra nele, nem, você está preso agora, porque... Não é isso. É só para sair da situação de perigo, né? Da situação iminente ali, que ela, né? Às vezes, numa situação de estupro, né? O provável tentativa de estupro, como que eu faço? Né? E aí tem até o Richard, que é o mestre que nos auxilia, que faz parte da comissão, como nosso colaborador, ele tem umas dicas de como não falar no celular, não se distrair, não andar em determinados locais, para que a gente evite o máximo possível de ficar em risco numa situação de uma tentativa de assalto ou de estupro. Então a gente tem esse amigo, né, que está também do nosso lado. São voluntários, né, doutora? São, porque a OAB Mulher ela é constituída de advogadas, né? Eu sou a presidente e tem as delegadas, que são advogadas também. A gente faz uma orientação jurídica. Mas o que acabou acontecendo é que, além disso, né, e pelo fato de eu ser da Codim, também conselheira da Codim, a gente acabou fazendo um acolhimento por uma necessidade, porque as mulheres precisam realmente se unir, precisam se acolher, precisam se ajudar. E a gente faz esse trabalho, sabe? E eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que, apesar da pandemia, nós estamos à disposição, que existe um trabalho não presencial, mas ainda assim, se necessário, a gente acompanha, a gente faz. É só procurar e me pedir, me ajuda que eu te ajudo, eu te encaminho. Eu não vou advogar, nós não advogamos, é importante dizer isso. Para a parte, para a vítima. Sim. Nós, até porque é importante também dizer que são funções que nós ocupamos, como na Codim, como na OAB Mulher, que não existe remuneração. Não é um trabalho, é um trabalho voluntário. É um trabalho de consciência.
Eu quero ajudar, eu dou o que eu tenho para ajudar, para melhorar, entende? Então a gente, eu sou de classe média, eu sou de classe alta, eu sou de classe mais baixa, não importa. Nós estamos lá para auxiliar, nosso presidente permite o nosso trabalho. Olha que maravilha. Né? Isso é maravilhoso, porque quando a gente é vítima, a gente não sabe. Eu passei por uma situação sui generis. Eu fui numa reunião onde só tinham homens, uma reunião num lugar aberto, e eu fui agredida, doutora. E eu fiquei sem saber exatamente o que fazer. Eu fui agredida e machucada. E eu conheci a Codinha através disso. Porque eu não sabia, foi uma coisa tão absurda que é uma agressão só pelo fato de ser mulher, porque não era uma coisa. Você não fez ocorrência? Fiz ocorrência, exame de corpo de delito, peguei as câmeras do local, a pessoa estava alcoolizada e me agrediu gratuitamente. Uma pessoa que assim, eu conhecia de vista, nem sabia exatamente quem era aquela pessoa. Mas são coisas que a gente passa que a gente não tem nem noção que vai passar. Por exemplo, eu fui agredida numa reunião de artistas, num lugar classe média alta, eu, mulher branca. Eu fiquei pensando, o que passa uma mulher negra num lugar mais de periferia? O que a gente não tem... Isso aconteceu 7 horas da noite, não era de madrugada, não era nada. Então, assim, nós mulheres, às vezes, somos vítimas de agressões sem esperar que isso aconteça. Eu fui submetida a isso, fiquei surpresa, não sabia nem o que fazer, doutora. Então eu conheci a Codim através disso e fui muito bem assessorada, orientada, acolhida e fiquei, assim, eu sempre falo da Codim para as pessoas porque eu acho que é uma coisa que a nossa sociedade tem, que a Prefeitura de Niterói tem, que a gente precisa falar, que é muito, muito importante. Lá existe um excelente trabalho, Exatamente. É inegável, né? Eu não sei qual o desfecho, né, do seu caso, mas de toda forma você procurou um órgão extremamente competente, atuante, né? Porque existem situações que a pessoa não consegue, né, um auxílio. E a Codim, ela atua eficaz, de forma precisa, né? E é bom que você saiba que a gente está lá também para auxiliar, para ajudar, para apoiar, para encaminhar. Como eu te falei, nós estamos lá, isso não requer que a pessoa seja advogada, isso não tem custo nenhum para nenhuma vítima, para ninguém. Nós estamos lá realmente para auxiliar, para ajudar, para encaminhar, para o psicólogo, às vezes a pessoa está muito fragilizada, ele não vai fazer um atendimento eterno, né? Claro. Nem por meses, mas vai dar o primeiro passo, a gente encaminha, às vezes precisam ir para uma clínica, a gente oficia, então é importante que as pessoas tenham ciência dos direitos que ela tem e onde ela pode buscar isso. E a gente está lá trabalhando para modificar essa realidade. A covardia contra quem é mais frágil, e aí eu falo da mulher, da criança, de todos os gêneros, tá? Do idoso, né? Porque o idoso também sofre, do idoso, até também os homossexuais, todo mundo que é vítima de violência merece uma atenção especial, porque é muito difícil superar determinadas coisas. E a gente, se unindo, a gente consegue. O seu trabalho é importante porque você leva, através do meio de comunicação, essa informação. Então, as mulheres, às vezes, estão... eu estou com medo, eu estou preocupada. Será que eu vou ter esse direito? Pelo menos orientação ela recebe. E isso acontece através de você, através de todos os meios, né, que vinculam as informações. Então, exatamente, você está também nos ajudando, trabalhando. É isso que a gente tem que fazer, nos unir para modificar, não para dar uma coça nos homens, porque não vai adiantar. Nós estaríamos fazendo a mesma coisa. Mas para modificar essa realidade. E começa essa modificação dentro de casa, de forma cultural, ela precisa acontecer. E é com o trabalho de pessoas como você que a gente consegue
mandar essa informação. A gente precisa repensar uma série de coisas, né, doutora? Repensar a estrutura de família, porque essas mulheres, às vezes, com culpa de destruir a família, ficam nessa convivência tóxica, passando por situações de extrema agressão para não acabar com a família. Tem uma série de coisas que eu acho que devem ser repensadas da nossa sociedade. E como a senhora falou mesmo, não excluir os homens. Os homens, claro que nem todos os homens são agressores, eu acho que bem pelo contrário, mas a gente precisa repensar o que é masculinidade, né? Porque o machismo não é masculinidade, o machismo o homem pensar que ele é superior à mulher, pensar que ele é dono dessa mulher, pensar que ele pode fazer daquela mulher o que ele bem entender. Aquele professor Cortella... Porque quando dizem assim, minha mulher... é minha no sentido figurado, né? Exatamente. E não no sentido propriedade. É importante também que as pessoas comecem a modificar isso, né? Dentro de casa, no ambiente de amigos, se manifestar, realmente fazer alguma coisa. Eu vi uma agressão, eu vou falar, eu vou denunciar. Se a pessoa não quiser, aí é com ela, mas eu vou modificar isso, sabe? Porque... é aí que começa a fazer a diferença, né? Então, essa conscientização ela é muito, muito importante, né? Precisa acontecer. E esse tipo de problema, né, que o problema privado também é público, porque a gente não pode ficar conivente com o vizinho que está batendo na vizinha. E agora na pandemia estão acontecendo várias denúncias pela internet, as pessoas falando, ouvindo, colocando nas redes o que está acontecendo. Isso é muito importante, porque as pessoas não estão conseguindo também, as denúncias caíram. Porque a mulher está presa, a criança abusada também está presa, está todo mundo preso com algoz. Então tá muito. Isso é muito sério. O sinal vermelho foi criado exatamente por isso. Exatamente. Sabe? Porque a mulher precisa denunciar. E e as farmácias estão orientadas, né, os funcionários, como devem agir. Né? O vizinho que escuta, ele, no mínimo, ele faz uma denúncia de perturbação do sossego, né? E aí, daí por diante, ele já deu um primeiro empurrão e a coisa vai. A gente não pode dizer assim, não, briga de marido e mulher, eu não meto a colher. Isso não existe mais. Exatamente. Né? Ele pode estar salvando uma vida. Né? Então, isso não pode mais acontecer. Essa mentalidade precisa mudar. As pessoas precisam salvar vidas. Né? Isso tem que acontecer. Né? Precisa acontecer. Aqui em Niterói a gente tem a Policlínica Malu Sampaio, que tem todo um trabalho com a mulher. Nós temos o SOS Mulher, que é no Hospital Antônio Pedro, a Delegacia de Atendimento à Mulher, temos a CODIM e temos a OAB Niterói, a OAB Mulher Niterói, que também faz um amparo muito especial nesses casos das mulheres, né, doutora? Então, assim, o nosso município ele é um oásis aqui no meio do Rio de Janeiro. Eu acho que ele está de vanguarda em vários aspectos. E essa gestão está mostrando isso, principalmente nesse momento de pandemia, que foram tomadas iniciativas que serviram de exemplo para o resto do Brasil e do mundo. Então, a gente precisa permanecer nessa atmosfera de vanguarda e de cuidado com a sociedade. Isso é uma coisa que eu tenho falado muito, acentuado, porque a gente está num momento de uma onda opressora, de muita violência, de muita agressão, o racismo, o feminicídio cada vez maior. Parece que o mundo voltou, assim, a gente está num retrocesso em termos nacionais, né, em vários aspectos. Então a gente precisa prestar atenção, porque nós estamos prestes as eleições municipais, que a gente não dá muita atenção às eleições municipais, mas essa onda não pode pegar a nossa cidade. Então eu tenho falado e batido nessa tecla muito, que nós temos aqui em Niterói uma administração progressista com muitos amparos à sociedade, que a gente precisa continuar com esse cuidado ao povo niteroense. Inclusive,
É verdade. É uma administração eficaz no sentido de estar auxiliando, é, criando, né, como a Sala Lilás, a Giovana, que é bastante atuante, Muito. se filiou, se uniu ao Sinal Vermelho. Então, nós estamos caminhando muito bem, né? Se mais não é feito é porque não é viável nem é possível, né? Nós não podemos invadir as casas para fazer uma vistoria, vamos dizer assim. Mas só de ter uma autoridade, um prefeito, um, um, um trabalho social voltado, o que não acontece na maioria dos lugares, isso é muito importante. Isso faz toda a diferença. E como você falou, na hora de votar a gente tem que pensar nisso, porque a mulher tem sido valorizada em Niterói. A mulher Exatamente. tem sido respeitada em Niterói. E Exatamente. essa diferença, né, é que a gente tem que considerar. Ah, mas são só as mulheres e os homens? Não, também. Mas quem hoje as vítimas de violência, inclusive de estupro sexual dentro da própria casa, nesse momento de pandemia, de espancamento, é a mulher, né? Então, nós estamos com uma estrutura social voltada para a mulher. Então, vamos valorizar o que nós temos, vamos cuidar daquilo que nós temos. Como o meu presidente, né, o Dr. Cláudio Viana, me permite trabalhar, o prefeito da nossa cidade tem dado condição de trabalho. A Giovana é super ativa, é uma mulher admirável, né? Um exemplo. A E é Giovana esse é. tipo de exemplo que a gente tem que se espelhar, que as mulheres têm que se espelhar, que é possível, que nós somos capazes, que nós somos inteligentes. As questões religiosas muitas vezes interferem na denúncia. Ah, porque meu marido, eu vou orar, ele vai melhorar. Não, Exatamente. ele está doente sim, a questão religiosa não pode interferir nesse sentido. Ele não está possuído, ele está emocionalmente doente e você não é vítima. Você não precisa ficar passando por isso para merecer o reino dos céus, para manter a sua família. A dignidade vem de você, né? E a fé também é sua. Isso é Deus muito sabe importante. o que cada um passa. Né? E a gente tem que acabar também, infelizmente, não é acabar com a crença de nenhuma religião, mas que a mulher entenda o seguinte: eu não estou destruindo a minha família, eu estou tentando transformar a minha vida numa coisa melhor, dar um exemplo melhor para os meus filhos, porque filhos de mães espancadas são crianças e adultos traumatizados para sempre. E Né? podem Então, reproduzir, né, essas doutora? consciências. Pois Podem acabar reproduzindo, ou sendo essas, vítimas ou reproduzindo a agressão. pois é, ou porque o pai é alcoólatra, ou porque o pai é de uma classe social mais baixa, chega em casa cansado, tem que brigar com alguém, e aí acaba batendo na mulher, ou porque tem um nível social elevado, e aí acha que como eu tenho dinheiro eu posso, porque nada vai acontecer. Isso tem que acabar. E nós vamos continuar trabalhando para que essa realidade se modifique. E muitas. Nós podemos, nós queremos um mundo melhor, né? Exatamente. Então vamos trabalhar para isso. E as mulheres com nível mais avançado, com nível financeiro, intelectual, são as que menos denunciam, por vergonha, menos denunciam, que mais mantêm a aparência. Verdade. É uma coisa muito difícil. Pois é. Agora a gente falando da Giovana, nós temos aqui várias mulheres na secretaria, né? Várias mulheres no executivo. Isso é muito importante, porque é muito difícil. O poder executivo ainda é muito machista, ainda é comandado muito pelos homens. Se nós pensarmos nos nossos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, no judiciário é onde a gente tem mais representação feminina, não é? Sim, nós temos bastante. Mas, assim, essa coisa de tem que ter uma cota de 30% de mulher, não. Já que vai ter uma cota, que seja 50%. Exatamente. Né? Vamos acabar com os 30%. Por que 30%? Vamos continuar minoria? Não, né? Mas E para que a necessidade da cota? Né? Não precisa ter cota. Até porque, se você olhar, nós temos, lá na ordem, por exemplo, quando a entrega de carteira era presencial, eram 70% de advogadas, sempre. Então, a mulher é maioria.
Então vamos exercer a nossa igualdade. Nós somos até humildes, né? É Nós somos verdade. maioria e queremos igualdade, olha só, né? Exatamente. Então, Mas tem uma questão também, né, doutora? Porque no executivo, no judiciário, as mulheres entram por esforço próprio. Ó, 70% eram mulheres porque elas passaram no concurso, porque elas estudaram. Hoje as universidades têm mais mulheres do que homens, mas o legislativo e o executivo, elas dependem do voto, elas dependem é através do reconhecimento civil, e as mulheres ainda não são reconhecidas como lideranças. E a gente precisa mudar esse panorama. A gente falou da Giovana, que é uma liderança e é um exemplo de mulher. E esses alô? caiu aqui, alguém, esses 30%, É. que nós não somos 30%, nós somos realmente uma maioria. E esse 30% tinha que mudar, tinha que ser 30% das vagas É. no legislativo. 30 não, 50, 30 é pouco. 30 Exatamente. ainda é pouco, 50. Exatamente. Não é igualdade? É. Então, 50. 50, É obrigatório ter 50% e não 30. 30 ainda é minoria. E tem que ser das vagas, não pode ser só dos candidatos, tinha que ser das vagas. 50% da vaga tem que ser preenchida por mulheres. Mas olha, se a mulher se conscientizar e votar em mulher, sabe o que vai acontecer? 70% vai ser mulher. Mas eu acho que tem que ser E não isso. 30. As mulheres têm que precisar Porque a das gente, mulheres. se a gente se unir, né? Mas ainda, vou te falar, ainda existem mulheres machistas. Nós temos que mudar isso também. Exatamente, exatamente. Né? Nós ficamos afastadas durante muito tempo. O patriarcado fez isso, porque a gente junta, a gente é forte. A mulher tem uma força psicológica forte. Hoje a gente fala em mães de família, não é? Tem mais pais de família. A maioria das mulheres criam seus filhos sozinhas. Nós temos lideranças femininas muito fortes. Então a gente precisa sim se unir, deixar de concorrência, não existe concorrência, né? A gente precisa sair desse lugar, que esse lugar foi o próprio machismo que nos colocou umas contra as outras. Esse machismo que está dentro de nós, não dentro dos homens, dentro da nossa sociedade. Precisamos repensar. Verdade. Doutora, a gente está chegando Nos no final. unir para fazer um trabalho melhor. Exatamente, eu estou com o Hermínio aqui, eu tenho várias pessoas, se alguém quiser fazer uma pergunta, estamos aqui, aproveitar que nós estamos com uma especialista, nós estamos com a doutora Elga, parabéns pela live, o Hermínio falando, a Elga Mansur, que é representante aqui da comissão da OAB Mulher, tem todo um trabalho também na Codim. Aqui a Maria Júlia botou, as pessoas nos chamam de mentirosas, uma mulher. Imagina uma mulher ser agredida e ficar por nada, né? As mulheres assim são muito agredidas. Aqui, mas quando elas tiverem problemas, elas procuram a gente acompanha, tá? Exatamente. Se for necessário. Tem uma pergunta para a senhora. Existe discriminação dentro da advocacia? Se existe discriminação, existe em todas as profissões. Existe. Eu mesma já passei. Uma mulher que fez isso. Doutora, eu preciso de um advogado, mas eu não queria a senhora, não. Eu queria um advogado homem porque eu preciso tratar do meu divórcio e com meu ex-marido não dá para ser uma mulher porque ele não respeita as mulheres. Então existe, sim, existe dentro do judiciário, existe dentro, né, de todas as profissões, todas, mas a nossa também existe. Infelizmente. O que mais aqui? Mais alguma pergunta? Olha, se quiserem encaminhar perguntas para mim, se você quiser liberar meu e-mail, se quiser encaminhar meu contato, eu estou à disposição, tá? Ótimo. Então, vocês podem procurar aqui no Instagram mesmo, né, doutora? O Hermínio falando, doutora Elga, uma amiga querida de muito tempo. Aí está uma mulher brilhante. Hermínio Rezende. Muito obrigada. Hermínio Rezende. Muito obrigada, Hermínio. É um amor de pessoa. É uma pessoa que luta com a gente, a nosso favor. Graças a Deus, né? Graças a Deus. O Bernardo, que perguntou aqui também, o doutor Bernardo, que é advogado, também luta pelas mulheres. Nós temos homens muito sensíveis e brilhantes. É esses homens que a gente precisa encher a nossa sociedade. Pois é, que eles sejam sempre exemplos. Vamos mostrá-los de vez em quando, né? Exatamente. Para ver se os outros
tomam como molde, né? Vamos dizer assim. Aqui nós temos a doutora Tereza Cipreste, que faz um trabalho também lindo com as mulheres, mulheres que sofrem Sim. mama, né? Problema. Ela é colaboradora da comissão AB Mulher. Ó. Nós já estamos preparando o Outubro Rosa. Então, gente, só tem mulher maravilhosa aqui em Niterói. Mulheres fortes, brilhantes, bonitas. Obrigada para todo mundo. Quero agradecer, doutora, a participação, o esclarecimento. Quero falar que nós temos a Codinho, nós temos a OAB Mulher, nós temos a SOS Mulher no Hospital Universitário Antônio Pedro, nós temos a Policlínica Malu Sampaio, nós temos um amparo muito grande, aqui ó, o Bernardo falando da doutora Tereza da Adama, nós temos um trabalho muito forte voltado para as mulheres e a gente não pode perder isso, gente. Agradeço, doutora, a participação, muito obrigada. Estou sempre à disposição, foi um prazer e uma honra, e quero lembrar que os meus contatos estão à disposição para quem precisar, a hora que precisar, ok? Muito obrigada, muito obrigada. Isso é um trabalho, esses trabalhos é um trabalho de caridade, é um trabalho de amor, né? Os trabalhos voluntários são trabalhos de profundo amor, de caridade ao próximo. Eu agradeço pela sua luz e pelo seu trabalho. Muito obrigada. Ai, muito obrigada a você, querida. Fica com Deus, tá? Um beijo a todos, que Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigada, queridos. Até a próxima. Um beijo. Tchau, doutora. Beijo. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.